Francisco Teixeira, vice-presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, é o nosso convidado no Jornal das Três. Francisco, muito boa tarde. É exagerada esta pressão a que estão sujeitos os estudantes de medicina para este exame na especialidade em particular? Bom, servindo de enquadramento, qualquer estudante de medicina, no final dos seus 6 anos de formação, tem de fazer o Harrison, o famoso nome do nosso exame de final de curso, e, dependendo dessa nota, escolhe a especialidade. É um exame que, em média, exige um ano de estudo, exige muita dedicação e muito tempo, que eu acho que é transversal a qualquer outra classe profissional, e todos os estudantes de medicina consideram que, efetivamente, é um momento bom de aprendizagem. No entanto, existem algumas condicionantes que foram especialmente agravadas já ultimamente, que causam um stress adicional e que, efetivamente, podem perturbar a saúde mental dos estudantes de medicina. Em primeiro lugar, é um exame que está desadequado face às reais necessidades dos sistemas de saúde. É um exame que avalia apenas conhecimento teórico e que investe na capacidade de memorização, ao invés de avaliar competências clínicas ou competências na área da liderança pessoal ou de equipas. E, em contrapartida, também, e como também já é do nosso conhecimento, as vagas para especialidade e para formação pós-graduada já não são suficientes para conseguir incluir os estudantes de medicina na especialidade. E, portanto, havendo pessoas que eventualmente ficam de fora, como aconteceu o ano passado e há 2 anos, e também sendo um modelo já quase de exame obsoleto, aí sim as pessoas encontram a sua verdadeira fonte de stress e de... É tudo difícil. É tudo difícil. E considera que, pela sua experiência, para a associação, são frequentes estes casos? Nós chamamos de surto psicótico, ainda não temos a certeza se é isto, mas de facto era um jovem que estava alterado, seguramente. Tem muitos casos, tem conhecimento de muitos casos nesta época, nesta situação específica, sujeita a esse tipo de pressão de que fala, muitos casos destes? Pronto. A situação do Vladimir não nos foi reportada e, portanto, não sabemos se está diretamente relacionada ao seu exame de final de curso. O que é verdade é que nós, enquanto Associação Nacional de Estudantes de Medicina e possuindo nós 8 núcleos locais, identificamos localmente muitos casos de burnout, neste caso do estudante de Medicina, e de depressão. Nesse sentido, e porque, sim, existem muitos casos parecidos ou como este, a saúde mental é neste momento uma das principais prioridades, por exemplo, do nosso Departamento de Saúde Pública, havendo iniciativas a nível local, como a nível nacional, havendo mesmo uma ferramenta que a Associação Nacional criou para os estudantes conseguirem autonomamente identificar sintomas em si de stress e de burnout e de depressão e depois poderem ir aos serviços especializados. Pois era isso que eu lhe ia perguntar. Que tipo de ajuda... Primeiro, fale-me lá desses sinais. Que são esses sinais? Pronto. Que diz burnout, posso traduzir como esgotamento? Exatamente. Para quem não sabe o que é burnout. Pronto. Os sinais em si são simples e não é nada que exija um conhecimento técnico muito aprofundado. Isolamento, ansiedade, falta de horas de sono, saltar refeições, são tudo sintomas que nós identificamos habitualmente no estudante de medicina e que o estudante de medicina, por vezes, até tende a achar uma condição normal. Pois, já lá vamos também, porque o estudante de medicina está sujeito a uma pressão a vida toda, diria eu, na sua carreira toda, uma pressão extraordinária que a maior parte das pessoas nem sonha, não é? Exato. Isso, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina também crê que seja intrínseco ao estudante de medicina, porque, por defeito, o estudante de medicina é uma pessoa sempre muito perfeccionista, uma pessoa muito exigente consigo própria. E, como lhe falei, as últimas condicionantes da falta de articulação entre formação pré-graduada e pós-graduada, as pessoas pensarem que eventualmente poderão já nem ter uma vaga e poderão não fazer aquilo que gostariam de fazer para a sua vida, e sim consideramos ser, neste momento, o principal fator que influencia e que acaba por levar a situações semelhantes. E queria que me falasse então de que ajuda é que os estudantes, com que ajuda é que os estudantes podem contar? Podem falar com a associação e a associação encaminha para onde? Pronto. Ou como é que... Nós este ano construímos uma ferramenta que é o Burnout Buddy e que se apoia muito também na realidade local das nossas 8 escolas médicas. Ainda que nós consideremos que a nível local e a nível da própria escola médica possam ser acionados mais serviços de apoio ao estudante e perceber as dificuldades que o estudante de medicina passa normalmente, a verdade é que vários núcleos e várias associações que pertencem à nossa associação já criam iniciativas como
a simplificação da comunicação entre o estudante de medicina e os serviços, por exemplo, de psiquiatria dos hospitais universitários, criando ferramentas também para os próprios estudantes de medicina identificarem, através de um questionário, por exemplo, um questionário online, se estão a passar por sintomas ou se não estão, com base num score que depois se traduz num nível de esgotamento ou burnout do estudante. Nós estamos a falar de estudantes que são de medicina, não parece que são os estudantes mais informados do mundo de todos os sintomas, mas de facto, como são sujeitos a uma tal experiência de limite de estudo e de necessidade de terem resultados, não se conseguem autodiagnosticar, não percebem que estão ali a passar por uma situação limite. São maus a analisar. Eu sei que são. Eu diria que o estudante de medicina em si tende a esquecer-se um pouco de si próprio. São estudantes que lidam mal com a frustração, por exemplo? Eu diria que sim, mas obviamente que existe... varia muito, obviamente, claro, consoante a pessoa de que estamos a falar. Aquilo que lhe disse e que efetivamente se verifica é uma grande pressão por parte do próprio e uma autocrítica que difere muito daquilo que nós vemos habitualmente. São estudantes que não se contentam, por exemplo, com um 14 ou com um 15, são estudantes que, a partir do primeiro ano, e tendo em conta que com o novo regime a média poderá contar uma percentagem para a sua entrada na especialidade, são pessoas que desde muito cedo começam a trilhar o seu percurso e que qualquer coisa que escapa ao seu controle poderá resultar em casos semelhantes. De qualquer das maneiras, sim, diria que os estudantes são bastante... Os estudantes de medicina tendem a esquecer-se um pouco de si e a achar que, como têm conhecimento e como também conhecem os seus limites, então poderão travar quando já for tarde demais. A verdade é que, às vezes, não sabem. Nós, aqui neste caso do Vladimir, nós temos informação de que toda esta pressão terá sido aliada a um desgosto amoroso. Não estou aqui a avaliar se é grande, se é pequeno, mas de facto é uma coisa que acontece a toda a gente. A questão aqui é que já se está num tal limite que qualquer poeira na engrenagem faz explodir uma pessoa a quem já é pedido muito. Ou seja, daquilo que eu lhe perguntava sobre a frustração. Qualquer coisa pode desorientar uma pessoa que está altamente focada num objetivo. Sim, queremos que não seja única e exclusivamente uma característica dos estudantes de medicina, porque tal como a medicina, outros cursos... São igualmente exigentes, claro. São igualmente exigentes e mesmo em termos de carreira e depois das projeções individuais de cada pessoa. Agora, efetivamente, o Harrison, o nosso exame de final e de acesso à especialidade, é um exame que envolve muito tempo e muita dedicação. Como lhe disse, em média, e não significa que não haja pessoas a fazer mais, em média exige um ano de quase isolamento total para tentarmos puxar ao máximo a nossa capacidade de memorização e com algumas peculiaridades que se acentuaram ultimamente, como a falta de vagas e também como a desadequação do exame, um exame que já não é adequado e que já não avalia. E não conseguem resolver isso enquanto associação? Eu sei que já andam há alguns anos a tentar mudar esse paradigma. Não há evolução nesse sentido? Existe, e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina tem sido muito vanguardista nessa área, não só, por exemplo, pela apresentação de uma proposta de redução de números de clausos, numa tentativa de reduzir o pool de estudantes de medicina que efetivamente faz o exame, mas também, por exemplo, pertencendo a uma comissão de avaliação da prova, cujos trabalhos estão atrasados, mas que reúne várias entidades importantes no setor da saúde, nomeadamente a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde, as escolas médicas e a Associação, que, nesse sentido, estão a tentar ver o que se poderá fazer para implementar um novo modelo de exame. Como lhe disse, os trabalhos estão algo atrasados e achamos também que a Associação Nacional em si não consegue ter o impacto que deseja se não estivermos todos aliados e se, entre estas entidades que falámos, não atuarmos com fim a um bem comum. Numa forma perversa, considera que este caso do Vladimir poderá abrir algumas portas para alterar as coisas? Se calhar é um exemplo de que nós estamos a falar e servirá de alguma coisa. Não sabemos. De qualquer das maneiras, o que achamos importante é que possivelmente este caso vai levantar ou vai alertar as pessoas para a importância da saúde mental, acima de tudo. Não só aplicado aos estudantes de medicina, mas também da comunidade, tendo em conta que são patologias bastante frequentes
e que muitas vezes passam despercebidas. E, portanto, aquilo que nós avaliamos face a esta situação, que obviamente que nos é querida, porque se trata de um ex-estudante, porque agora vai fazer o exame que nós representamos, é que esperamos que com estes acontecimentos infelizes se possa despertar a consciência para a importância da saúde mental e como prevenir estes casos. Obrigada pela sua presença e análise a este Obrigado. caso no Jornal das 3. Obrigada.